pessoal, estamos de volta com mais vídeos aqui na página Tem Vilões na Minha Estante. E esse autor que eu vou falar hoje, há bastante tempo que eu queria falar sobre ele, tanto que quando eu fiz a página é um dos primeiros que eu pensei em falar. Mas eu queria ler algo recente dele, sabe? Porque tudo que eu tinha lido era um pouco mais antigo. E aí ele lançou um livro que é Lua de Sangue, né? É um livro novinho, então eu tô falando de Dionesmo. Pessoal, Dionesmo é incrível, tá? Os livros são lançados pela Record, né? Editora Record. E Dionesmo é perfeito, pra mim ele é perfeito, tá? Pra quem gosta de um suspense, não tem igual, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Harry Holly, que é o detetive, né? De Dionesmo, e um pouquinho sobre Lua de Sangue, o que eu achei, né, do livro. Harry Holly é aquele detetive que ou você ama ou você odeia, entendeu? Porque ele é problemático demais. Harry é alcoólatra, Harry é aquele cara que sai com uma mulher e ela apaixonada por ele, sai na pontinha do pé no meio da noite e não aparece nunca mais. Harry Holly é assim. Porém, Harry Holly é o melhor detetive de Ozo, né? Ele é da equipe de homicídio e assim, não tem pra ninguém, entendeu? Ele é especialista em serial killer, então quando aparece algo assim muito terrível, Harry Holly é chamado. Nesse último livro ele tá afastado da polícia, por causa de meus problemas que ele tem, e aí ele é contratado nesse livro particular, tá? Então ele tá ali lado a lado com a polícia investiga aqui, Harry Holly investiga aqui. Uma parte da polícia torce muito por ele, e a outra parte, né, que é a parte que é política da polícia, deseja que ele não tenha sucesso, né, porque, imagine, um detetive particular, que é o que ele é hoje, desbancando a polícia e pegando esse serial killer. Então, assim, Dionesmo escreve, né, separadamente, porém o que é mais famoso é essa série dele, que é do detetive Harry Holly. Tem vários livros, né, da série. Eu vou falar do que eu gosto mais, tá? Porque senão o vídeo vai ficar extenso, super extenso, tá? Eu comecei a ler por Boneco de Neve, tá? Então, Boneco de Neve eu iniciei e depois de Boneco de Neve eu fiquei apaixonada. Boneco de Neve foi adaptado para o cinema, tá? Então o filme é muito bom, pessoal, vale a pena super assistir o filme. Eu gostei demais. E Harry Holly, você sabe que a gente sempre, né, a gente que lê, a gente tem uma imaginação muito fértil. E Harry Holly, eu imaginava ele de uma forma, sabe? Mas quando eu assisti o Boneco de Neve e eu vi o ator, se eu não me engano, chama Michael Fassbender. Se eu não me engano é isso, não sou muito boa com esses nomes não, pessoal, mas é isso. Harry Holly criou um rosto pra mim, e eu acho perfeito, o ator é perfeito pra ser Harry Holly, tanto que hoje eu vejo esse ator, que ele é muito bom e tá em outros filmes, mas eu olho, lá, Harry Holly, porque ele é muito bom. Então o Boneco de Neve foi adaptado pro cinema, que aliás eu achei maravilhoso, né, assistam. E depois de Boneco de Neve, um dos livros que me impactou mais e que hoje é o meu favorito, tá? Lua de Sangue, que é o último, não bateu esse ainda, é o Leopardo, tá? O Leopardo, ele é gigantesco, tá, pessoal? Ele tem 599 páginas e ele é incrível, entendeu? Pra mim, ainda é o melhor de Dionesmo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre Lua de Sangue. Lua de Sangue tá aí, há poucos que foi lançado, e eu quis ler, né? Gente, assim, Dionesmo, Hobbit Brinson, Charlie Donlia, que eu adoro, o casal Lars Keppers, eles lançam um livro, a gente quer, gente, a gente compra, porque a gente sabe que vai dar bom, a gente sabe que não vai se decepcionar. Dionesmo, né? E Lua de Sangue é muito bom. Então, o que fala nesse Lua de Sangue? É assim, pessoal. Harry Holly está em outro país, né? Ele teve uns problemas e ele tá lá. Até que ele é chamado, né? Porque algumas mulheres começam a aparecer sem o cérebro, tá? Então, a primeira que apareceu,
o assassino tentou dar uma camuflada e ele corta essa parte do cérebro da vítima e depois costura, mas ele leva o cérebro, né? Deixa só. Mas é lógico, a polícia, né? Descobre e depois da segunda ele começa mesmo a levar a cabeça embora, tá? Então, Harry Hole é contratado. Contratado por quem? Pelo cara que está sendo acusado desses crimes. É um cara muito rico e ele encontra o Harry Hole, falam que ele é o melhor e ele encontra para poder encontrar esse cara que tá fazendo. Prim, que é o nosso vilão, né? O apelido dele chama, pessoal, o livro todo chama ele de Prim, é o cara. Prim, na verdade, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sei se ele enquadraria como um serial killer. Por quê? O que ele queria era uma vingança, né? O padrasto dele violentava ele quando era criança, que inclusive é esse cara que paga Harry Hole pra achar. Violentava ele, e a mãe comete suicídio por conta da vida que levava com esse padrasto. E aí ele fica marcado por isso, né? E aí o que acontece? Ele vira um adulto e ele decide se vingar, né? Então, em uma viagem ao exterior, ele descobre um parasita, tá? Um parasita que quando ele entra no seu organismo, ele te mata aos poucos, né? Muito sofrido, muito sofrido, muito sofrido a morte. Então ele decide o quê? Que ele vai colocar esse parasita no padrasto, né? Ele tem um plano de vingança. Então, primeiramente ele coloca esse parasita nele e ele começa a cuidar do parasita. Cuidar. Depois ele vai colocar numa bebida ou numa comida. O hospedeiro, que é ele, se torna pessoa, assim, para outra pessoa que recebe o parasitas, a pessoa se torna dependente dele, do hospedeiro, entendeu? Então ele tem total controle sobre essa pessoa que ele coloca, né, o parasita nela. Então, o que acontece? Na primeira tentativa que Prim tenta colocar esse parasita no padrasto, sai errado. É uma bagunça, porque ele tenta colocar numa cocaína. E aí estão numa mesa, várias mulheres, o cara e tal, e dá tudo errado, sabe? Vira uma bagunça ali, o cara é o único que não cheira a cocaína. E outras mulheres sim. Essas mulheres tendo esse parasita, começam a ficar apaixonadas pelo Prim, porque ele é hospedeiro, né? E como ele precisa alimentar o parasita dele, e esse parasita assim, ele se aloja no cérebro e no olho, ele começa a matar essas mulheres, né? Para retirar esse cérebro e alimentar o parasita dele, ou seja, ele come esse cérebro, ele come esse olho, tá? É muito sinistro, entendeu? Porque ele fica sentado ali na mesa conversando com uma lesma e ele come esse cérebro, ele come esse olho para poder alimentar o parasita dele para continuar a vingança dele, tá? Essas mulheres, elas ficam apaixonadas por ele, mas é porque ele é hospedeiro e elas também não conseguem sentir medo, tá? Esse parasita, ele faz você perder o medo, tá? Então, pelo cheiro. Tanto que tem uma das mulheres que, como o Prim passa mal, né, e ele vomita dentro do carro antes de matar ela tampa o nariz, porque o cheiro é horrível. Né, por conta de ele ter o parasita, o cheiro é horrível e ela tampa o nariz. Quando ela tampa o nariz, ela sente o medo, entendeu? Porque o cheiro faz ela não sentir medo, só que aí já era tarde demais. Então, é meio sinistro, como todos os outros de Janeiro são sinistros, tá? Eu ainda acho que Leopardo é um pouquinho mais, mas é por isso que eu acho que Prim, não é que ele era um serial killer, ele era um cara que queria uma vingança, e aí no fim ele acabou matando essas mulheres, 1, 2, 3, até que Harry Hole monta esse quebra-cabeça, né? E aí tem aquele grande finale. Qual é o grande finale? Você deu todo o spoiler? Não, pelo contrário. O grande finale é quem é Prim, entendeu? Que é uma pessoa que você não imagina e de repente, né? Dionesio, ele tem esse final assim, na maioria dos livros é bem assim. Ele dá a entender um final aqui e um aqui. E aí você fica
entendeu? Até você descobrir qual que é o real. Então, assim, pessoal, Lua de Sangue é muito bom. Dionesmo, se você não leu, pessoal, quem ama suspense e não leu Dionesmo ainda, tá perdendo. É muito bom, muito bom. A escrita de Dionesmo, incrível, tá? Então, assim, a minha indicação do vídeo de hoje é Dionesmo, leiam Dionesmo. E eu queria dizer a vocês que eu tô muito feliz, sabe, pessoal? Quando eu fiz essa página, eu fiz para falar dos livros que eu gostava. Porque eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu, no meu ambiente, né, da vida normal, minha casa, meus parentes, o local de trabalho, eu não tenho muita gente que gosta de livros, mesmo, de verdade. Tanto que no meu Insta, antes de eu fazer essa página aqui, eu falava de livro lá no meu Insta pessoal. Meu, ninguém pra mandar uma mensagem, falar, olha, gostei daquele livro lá, me empresta, ou coisas assim. Não. Então, quando o Daniel, do canal Poptopia, me deu a ideia de fazer esse canal, no começo eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Não, acho que eu não levo jeito para vídeo. Mas aí eu descobri que eu queria, sabe, indicar livros. Eu queria indicar livros e nos meus outros vídeos eu indico livros até mais antigos. Porque esses novos tem muita resenha, né? Eu também quero fazer, claro. Mas tem muita resenha. Agora os antigão, aquele que você leu e ficou... não tem muito. Então assim, eu tento fazer dos antigos também. Então assim, eu agradeço a todos vocês que estão aqui na página. Obrigado. Eu não sabia que ia ter tanta, sabe, adesão e tem. E eu fico super feliz cada vez que eu vejo um coraçãozinho, um curtido, porque eu vi que a pessoa entendeu o recado. Tem algumas pessoas que perguntam do livro que eu tô lendo, eu gosto também, e também tenho feito algumas amizades, que eu gosto muito. Fazer amizade na área que a gente gosta, puxa vida. Então eu agradeço muito, fique com Deus, tá? E o próximo livro que a gente vai falar é um suspense levinho. Dessa vez eu vou dar um desconto no Serial Killer. Até mais, pessoal!